Obrigada. Você merece. Boa noite a todos. É um prazer estar nessa casa, essa recepção tão boa. Simpatia do seu Dirceu e de todos que nos receberam lá fora. E que a paz de Jesus nos envolva, que faça com que nossos corações, nossa mente fiquem limpos para cada vez mais aceitar a palavra de Cristo, tão traduzida e retraduzida, né? Que é a mensagem que os palestrantes tentam passar para a gente, acho que é essa. Tentar trazer um pouquinho de Cristo de maneira que encaixe no nosso dia a dia. E por falar da simpatia do seu Dirceu e do pessoal da casa, é disso que a gente vai falar hoje, de ação e reação espírita. E ação e reação não no livro Ação e Reação de André Luiz, mas como a gente age e reage sendo espírita, sendo cristão. Sabe que a ação, a gente premedita a maioria das nossas ações. Até o ato de escovar o dente de manhã, a gente já antecipou isso em nossa mente. Vou fazer isso. Vou agir de tal maneira. Então a nossa ação praticamente é mecânica. Quando eu digo uma ação espírita, sou uma ação cristã, o que significa isso? Senão eu antecipar tudo o que eu quero dizer, como eu vou agir com o meu semblante, com meus gestos. E aí é fácil, fica fácil a gente falar: eu sou cristã, sou espírita, eu vou a uma palestra, me troco, me arrumo, venho até aqui, cumprimento todo mundo de maneira simpática, saudável. Tudo isso é ação espírita. Só que a reação, na verdade, ela mostra quem a gente realmente é. Quantos de nós, às vezes, a gente tem o ato de agir como espírita, vindo a uma casa, recebendo passe, só que no trânsito de lá da minha casa até aqui, de que maneira eu reagi cristã? Levei uma fechada no trânsito, eu xingo. Olha, onde está a minha ação cristã? Na verdade, eu vou reagir como eu realmente sou. Então a gente tem que forçar a nossa reação, porque a ação está fácil. Na ação a gente já aceitou toda a palavra de Kardec, tudo que Jesus veio trazer, na ação eu já aceito. A gente sabe falar sobre perdão, a gente sabe comemorar o Natal, sabe as datas religiosas, a gente sabe tudo que Jesus veio trazer, mas é na reação que a gente vai demonstrar se a gente realmente é cristão. O Evangelho segundo o Espiritismo, quando traz no capítulo 17 os bons espíritas, eles colocam assim: a simples aceitação da doutrina em princípio é o primeiro passo que lhes facilitará o segundo numa outra existência. Então olha só, a simples aceitação, quando eu aceito a doutrina, isso é o primeiro passo que vai facilitar o segundo passo. E o segundo passo é onde? Eles falam que é na outra existência. Então se a gente está agindo nesse primeiro passo, significa que eu já aceito tomar passe, não enxergo nada. Vem a pessoa dar um passe em mim, eu sei com a minha fé que das mãos dela estou recebendo os fluidos benéficos para a minha saúde, para o meu equilíbrio. Isso é uma aceitação. Eu aceito que as obras são psicografadas, Chico Xavier psicografou. Não presenciei, mas eu leio e acredito naquilo. Isso é aceitação, mas isso ainda é o primeiro passo. Eu aceito vir em uma casa espírita, isso é muito louvável. Hoje poderia estar todo mundo tomando sorvete, no cinema, assistindo novela, qualquer coisa, mas eu resolvo ir em uma palestra no qual eu sei que lá vai tocar o meu coração para a minha conduta e não vai fazer só bem para mim, vai fazer para os que convivem comigo no meu lar. E eu aceito. Só que mesmo assim a gente ainda está no primeiro passo. E eles dizem que o segundo passo virá em outra existência. Então a gente está sendo preparado. Quando eu aceito o passe, a psicografia, aceito a palavra espírita, estou no primeiro passo, aprendendo a entrar no segundo. Só que isso não é regra. No Evangelho eles deixaram claro que a simples aceitação é o primeiro passo, que vai facilitar a sua entrada no segundo. Só que não diz que isso é regra, você entrar no segundo passo só na outra existência.
Então por que a gente já não dá o segundo passo nessa oportunidade agora? Porque por mais problemas que a gente tem na vida, a gente já está entendendo a palavra. De maneira que as outras encarnações, até hoje, a gente nunca entendeu tão claramente assim. E aí a gente pode entrar nesse segundo passo e antecipar na outra existência, chegar de maneira mais facilitada ainda. Eu sei que muitos de nós ainda aceitam e não quer sair desse lugar. Eu quero só assistir palestra e tomar passe. Não tem problema. Mas aí vem a proposta que para uma outra existência você entrará no segundo passo. E aí não é para a gente parar e pensar, falar, poxa, se eu estou aqui falando que eu estou andando a passos lentos, mas eu posso chegar mais rápido em um objetivo, por que não tentar? Por que não começar a reagir de maneira mais branda? A nossa reação mostra quem nós somos. Mas quem de nós hoje já não briga mais devido a escutar tanta palestra, ler tantos livros, já aceitar a palavra cristã de tal maneira que eu tenho vontade de voar no pescoço do cidadão, mas eu me seguro. Aí dentro da minha mente eu ainda xingo, porque está lá, o velho homem está lá dentro. Mas a reação de brigar, eu já não brigo mais. Isso já é uma reação de segundo passo, porque lá dentro você está brigando com você mesmo. No trânsito eu não xingo mais. Um amigo nosso fala que ele fecha o vidro e xinga dentro do vidro, porque ele não consegue ainda guardar na mente. Mas vai ter um dia que ele vai guardar na mente dele. E vai ter um dia que na mente dele ele não vai mais xingar. E aí até chegar no dia que se alguém fechar ele no trânsito, ele não vai sentir a fechada. Ele vai naquele momento entender que o outro que está lá no outro volante não fez por querer. Se esse passo ainda está longe da gente, a gente tem que tentar alcançar. Porque a proposta é o primeiro passo. Já entendemos. Está todo mundo aqui sentado numa casa espírita. Há 100 anos atrás queimavam-se livros espíritas. Chamava a gente de bruxo, macumbeiro, etc. Hoje não. Hoje está fácil. Estamos aqui, aceitamos. E aí aceitar o segundo passo, gente, é falar assim, ó. Eu vou começar a aprender umas contas mais difíceis aí, porque eu vou passar de ano. É isso que significa essa passagem do Evangelho. E Kardec colocou assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços para domar suas más inclinações. É nessa hora do esforço que entra a reação. Em nenhum momento aqui, quando fala reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação, não reconhece o verdadeiro espírita porque ele está indo tomar passe. Não reconhece o verdadeiro espírita porque ele sabe o número da pergunta e a resposta no livro dos espíritos decorado. Sabe pela luta interna que ele tem quando ele vai reagir de forma lá que ele já reage há muitos anos, há muitas encarnações. Só que aí ele luta contra ele mesmo. E é uma luta que nem quem vive com você, que conhece, que pensa que conhece você, ele não sabe que você está lutando. Porque às vezes você está lutando dentro do seu lar para não dar uma resposta ríspida para o seu companheiro, para o seu filho, para sua mãe, mas só você sabe. Só você sabe o tanto que você está segurando dentro de você, aquela fofoca que você ficou sabendo, que você, há anos atrás, você já contava na hora, pegava o telefone e ligava para alguém. Só você sabe o tanto que você está segurando dentro de você a vontade de falar mal do outro. Só você sabe o tanto que você está segurando um palavrão na sua língua. Depois que a gente conhece o quanto que palavras pesadas tornam o nosso orbe horrível. E isso foi na aceitação. Na aceitação espírita, eu sei que tudo que eu falo já virou uma ação concreta. Porque lá no plano espiritual, quando o nosso espírito se desdobra no momento da emancipação da alma, do sonho que a gente dorme e vai para o plano, está lá. Você rodeado das palavras que você falou o dia inteiro. Então, se a gente fala palavrão, a gente sabe que tem muita coisa voando ao nosso redor lá, que é vergonhoso. Aqui a gente esconde, no plano espiritual a gente não esconde.
E aí, o que mais daria para a gente fazer isso? Então, com uma reação cristã. O que será que Jesus espera de nós? Será que Ele espera grandes feitos? Será que a gente tem que se espelhar em Madre Teresa de Calcutá, em Chico Xavier, que teve a vida toda voltada ao próximo? Não se casaram, não tiveram filhos, porque eles entenderam que a grande família dele era a família terrena. Será que é isso que Jesus espera de nós? E aí a gente encontra respostas e respostas em vários livros, em várias obras, principalmente a de Kardec, que são nas pequenas atitudes nossas. E aí a gente coloca assim, nas pequenas atitudes, tem um gráfico simples, que a gente entende que todas as almas foram criadas exatamente iguais. E aí lá no início, depois de uma passagem, a gente se torna animal, certo? E aí um pouco mais para frente a gente ganha raciocínio, ganha sentimentos, e aí a gente vai parar aqui, estamos mais ou menos aqui para chegar na angelitude. Então toda vez que eu tenho uma reação, fica simples a gente pensar que a gente volta a ser animal. Por exemplo, dentro do seu lar, um pai educando o filho. Quantas vezes a gente não grita com nossos filhos? E aí quando eu grito, sendo que meu filho vai escutar o mesmo tom de voz da bronca, eu falando assim, ou eu gritando, por que eu grito? Porque a minha reação, ela vai para o lado animal. A minha reação é quem eu verdadeiramente sou. Então se eu parar de gritar, significa que eu vou estar mascarando quem eu sou? Não, eu vou estar treinando quem eu quero ser. Se a gente começar a eliminar os gritos da nossa vida, já melhora muito. Sabe quando a gente está nervoso, que a gente fala até com os dentes assim, cerrados? Isso daí não parece um cachorro rosnando? Isso é reação animal. E aí na ação cristã eu penso que eu tenho que falar tudo que Jesus pregou de maneira dócil e amável. E por que na minha reação eu vou lá para o lado animal? Porque esse sou eu. Esse somos nós. Uma psicóloga ensinou uma coisa muito bacana uma vez para uma amiga minha, que estava passando um relacionamento conjugal. No relacionamento dela estava bem tumultuado. E ela pediu um conselho que fazia nas brigas, e a psicóloga sabiamente falou assim, vai lá e se olha no espelho no momento que você está reagindo o que seu marido está te dizendo. Ela falou, pra quê? Ela falou, porque aí você vai ver que você está totalmente transfigurado, você vai parecer um animal, um monstro, e você, quem sabe, nessa hora segura um pouco do seu ímpeto de brigar. E funciona, gente, porque realmente a gente se transforma. A gente não consegue dar uma bronca sorrindo, mas pelo menos a gente ia tentar manter o semblante sereno, não com cara de bicho, porque quando a gente briga a gente fica com cara de animal, sim. A gente praticamente volta a ser um gorila e bater no peito quando a gente fica jogando as coisas no nosso lar. Assim que eu brigo, eu não posso bater. Eu não sei nem por que eu não posso bater. Eu não sei se é algo que eu já conquistei moralmente dentro de mim, ou eu não posso bater porque senão a minha esposa vai lá e me denuncia na Lei Maria da Penha. Eu não sei se eu estou agindo conforme as leis dos homens ou alguma coisa que eu já adquiri dentro de mim. Eu só sei que a vontade de bater é tão grande que eu dou um murro na parede, eu bato a porta, eu arrasto a cadeira, eu bato o objeto aqui. E o que é isso se não um gorila? Um gorila que bate no peito na hora da briga. A gente fica parecendo animal. Isso é muito ruim para quem convive com uma pessoa dessa maneira. Mas será que não seria vergonhoso para nós, que levantamos a bandeira cristã, falar que eu estou tendo essas reações animais? E aí a gente tem que se segurar. Se segurar para quê? Para mascarar? Não, para treinar. Eu treino hoje, eu não respondo o que minha esposa falou, o que meu marido falou. O que aquele amigo do trabalho falou que eu tive vontade de xingar, eu não respondo. O que são as dicas que a gente aprende no centro, que a gente aprende com estudo? Toma água, faz uma oração, se afasta do indivíduo que está brigando com você.
Porque no primeiro passo a gente aceitou então as energias fluídicas. Se eu aceitei, significa que eu tomo passe. Se eu tomo passe, significa que eu entendo um pouco desses fluidos. O que acontece então? Tô lá eu tomando passe. Tá aqui. Eu aceitei que o passe, mesmo sem eu enxergar, eu recebo energias que vão equilibrar os meus fluidos, que muitas vezes eu mesmo desequilibrei. Certo? Se eu acredito nessas energias que ficam ao nosso redor, por que quando uma pessoa vai brigar com você, se o Gisele vai brigar comigo, se ele briga comigo, eu já sei, porque eu já aceito a doutrina, eu já sei que dele tá saindo, sabe quando a gente lê gibi, que da pessoa sai aqueles raiozinhos assim? Isso são os fluidos, é o fluido da briga. E aí o que eu, com pouca sabedoria e inteligência, eu tenho? Porque eu já sei que todo mundo emana fluidos. Por que eu, com pouca sabedoria, continuo perto dele? E aí se ele fala alto comigo, eu falo mais alto com ele. Porque aí não basta só ele jogar fluidos ruins em mim, eu jogo nele também. Quando a gente for entender, e por que não é dado então o dom da visão para a gente enxergar isso, né, gente? Eu queria enxergar, poxa, aí eu ia ser melhorzinho. Mas aí onde está então a nossa evolução? Igual de São Tomé, eu tenho que ver para crer, né? Onde estaria então a nossa fé? Onde estaria em tudo que eu acredito? Se eu precisasse enxergar que dele sai um monte de energia ruim e de mim eu também estou gerando dentro de mim um monte de energia ruim para jogar nele? Eu preciso acreditar de verdade, não basta só vir aqui tomar passe. Eu preciso acreditar que toda vez que alguém começa uma briga comigo, ela está jogando um monte de energia em mim e se eu retruco, eu jogo nela. A distância, a pouca distância fica tão grande que quando você viu, vocês dois criaram um campo de força dentro do seu lindo lar que contamina até as plantas, até elas morrem. E aí eu fiquei sabendo que tem que fazer o evangelho no lar, que o evangelho no lar purifica o ambiente, verdade. O evangelho no lar acende uma luz realmente lá no plano espiritual, no qual significa que a sua casa está protegida. Mas como funciona essa proteção? Será que se eu brigar com ele, então vai vir um anjo lá e parar com todos esses raiozinhos aqui? Não. É uma proteção só de avisar que lá vocês são cristãos. Só que se vocês não tiverem essas atitudes, o primeiro grito que você dá no seu lar, isso é tão sério, que a gente marca um horário no nosso lar, a gente faz o evangelho, porque aqui a gente quer manter as energias equilibradas. A gente toma passe no centro e o evangelho no lar é como se a gente desse um passe na nossa casa. A gente equilibra todas as energias. No momento que você dá um grito, pronto. Acabou com tudo. Falei, gente, mas quase que fica parecendo uma coisa injusta isso. Eu mantenho ali o evangelho no lar, faço tudo certinho. Aí um dia eu me descontrolei, eu fui lá e dei um grito, pronto. Não valeu de nada? Não valeu. É por isso que a gente tem que começar a se esforçar para entrar no segundo passo. Porque a gente já vem fazendo coisas erradas há várias encarnações. Só que tão clara a palavra como a gente recebe hoje, a gente não teve. A gente desencarnou várias vezes com um teor de amor baixo, de crescimento baixo, e aí a gente teve a desculpa qual? Falar, mas não me falaram sobre isso. Mas e agora, gente? E quando a gente já aceita o passe, então, e a gente já entende sobre os fluidos, será que dá pra gente continuar realmente retrucando e xingando e continuando briga, e toda vez que eu vou dar uma bronca no meu filho, eu tenho que dar uma bronca gritando? A gente tem que entender que a gente quebra todas as energias boas do nosso lar. Reação cristã. E aí na reação cristã a gente entende que ninguém veio aqui no mundo, Kardec, Chico, todos que vocês pensem aí como filósofos, ou uma pessoa que veio para pregar a palavra de Cristo, nenhum deles falou que a gente tem que se tornar bonzinho. De maneira nenhuma. Isso tudo que a gente aprende no centro é uma questão de inteligência. Se eu começar a agir conforme Jesus falou, vai ser tudo benéfico para mim. E
E o que a gente entende sobre caridade, sobre perdão, parece que eu estou beneficiando o outro. O outro eu só tenho que enxergar como irmão. E uma vez que eu entendi que uma coisa é boa para mim, eu não vou fazer para o meu irmão. Uma vez que eu amo alguém, eu não quero deixar de amar. Por que os fins de relacionamento são tão tristes? Primeiro porque a gente acha que a pessoa que abandonou a gente, eu amo demais essa pessoa. Então ele me abandonou, então eu sofro. O que a gente sofre é que a gente deixou de amar. Porque quando a gente ama alguém, aquilo faz tão bem dentro da gente que a gente acha que é o outro que está fazendo em nós. E não é. A produção de amor é dentro de nós. Toda vez que você está amando alguém, que você está conversando com essa pessoa que você ama, que vocês vivem um relacionamento bom, você brilha por dentro. É por isso que é difícil a gente deixar um relacionamento, porque a gente não quer abrir mão do amor que a gente sente. E muito pior, a gente não quer admitir que a gente perdeu esse brilho dentro de nós, que a gente já não ama o suficiente o outro. Isso é muito difícil de admitir, é o que a gente faz, a gente culpa o outro. Não é uma reação cristã isso. Uma vez que a gente ama, a gente tem que amar independente da pessoa estar do nosso lado ou não. Parece difícil, mas faz bem só para você. Perdoar faz bem só para você, não faz bem para o outro. Nós somos beneficiados. E aí a gente pensa assim, falando em caridade, que Kardec veio nos dizer que fora da caridade não há salvação, então todos nós queremos buscar salvação. E aí foi perguntado no Livro dos Espíritos, como era a caridade então segundo Jesus dizia? Dentre o perdão para com todos a benevolência, ele colocou indulgência com os defeitos do próximo. E aí a gente não entende indulgência ainda, porque a indulgência é muito difícil de alcançar, mas dá para começar a treinar. Dá para começar a treinar a reação espírita cristã. Por quê? Qual que seria o treinamento? Na indulgência eles colocam assim, ó, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O indulgente não vê os defeitos dos outros. Isso é a parte difícil da gente, que a gente vê. Eu vejo o tempo todo. A gente não vê os defeitos dos outros. Ou se vê, agora é a parte que a gente entra. Porque ver defeito a gente vê sim. Na nossa evolução é muito difícil uma pessoa que olha e não julga. Julgar ainda até é avaliação. Olha e não condena. Só que aí ele entra numa parte que é fácil da gente fazer. Parece difícil, mas dá para ser feito. O indulgente então não vê os defeitos dos outros. Vamos pular essa parte que a gente vê, não tem jeito. Ou se vê, ele evita falar e divulgá-los. Ao contrário, ele oculta. Quer dizer, tá difícil de eu não enxergar que aquele cara ali é um tranqueira. Mas tá fácil de eu não passar essa informação para frente. O dia que eu começar a enxergar todos os defeitos e não passar mais para frente, nenhum, eu não entro mais em fofoca. Olha que beleza, hein, gente? Ou será que em fofoca a gente está fazendo uma coisa boa? Toda vez que eu não fofoco mais, eu posso passar para o próximo passo. Que o próximo passo é esse. Eu não enxergo mais os defeitos do outro. Então, quando eles dizem no Evangelho que ser indulgente é você não ver os defeitos e não passar para frente o defeito do outro, se você enxergou, a gente vê que o primeiro é muito difícil de fazer. A gente enxerga assim. Bastou uma pessoa ser diferente da gente que a gente aponta o dedo. Só que aí a gente para de apontar. Eu só enxergo. Eu vi que o fulano fez uma coisa errada, coça a minha língua de contar e eu não conto. O que você faz no momento que você não conta? Reconhece o verdadeiro espírita do tanto que ele está se transformando e lutando contra as suas más tendências. E lutar não é pegar um microfone e sair falando. Vocês não têm noção do babado forte que eu sei, mas eu não conto porque agora eu sou cristã. Não é. É você guardar para você mesmo. Tá coçando de vontade de repassar aquela fofoca. E aí a gente pensa assim, uma fofoca. Isso é um hábito muito antigo. Quando a gente fala que a gente ficou sabendo de algo ruim, aquele vizinho lá, eu já não ia com a cara dele, eu fiquei sabendo que o filho dele está usando droga. Difícil, né? Junta comigo a vontade de me vingar daquele vizinho que nunca me deu um bom dia.
com aquele moleque chato que batia no meu filho quando eles eram crianças, aí eu fico sabendo que ele entrou na droga. A gente sabe o tamanho da dor dessa mãe? A gente não sabe, então a gente passa para frente isso. E aí, como seria uma verdadeira ação cristã? Se eu não posso ajudar com palavras, porque eu nunca fui amigo dessa pessoa, não é nessa hora que eu vou ser indelicado e me aproximar, eu ajudo com oração, com prece. Chico Xavier, depois que ele desencarnou, ele mandou uma mensagem na primeira dela, ele falou que a gente não tem noção do poder que é a oração. Eu entro nas redes sociais, está uma briga lá. Eu não sei se eu choro pela França, eu não sei se eu choro por Mariana. Quem está chorando pela França está errado, quem está chorando por Mariana está errado. Ninguém está errado. Se a gente chama Deus de Pai, isso significa que a gente aceitou. Significa que a gente está na ação. Olha lá. Ação, primeiro passo. E aí a reação. A ação é o falar que Deus é Pai, que Jesus é nosso mestre, nosso irmão. E a minha reação diante de uma catástrofe lá na França, de um atentado em Mariana? Eu não posso fazer nada. Materialmente eu não tenho o que dispor para essas pessoas. Eu não tenho como a minha palavra, eu tenho até uma palavra amiga para dar, mas eu não posso. Aí eu sei que a minha oração é como se eu pegasse um dinheiro e depositasse lá na conta do banco francês lá. Será que não dá para a gente fazer? Quando teve o atentado das Torres Gêmeas, tem um livro que ele conta exatamente o momento que teve o atentado. Eles foram em um local que era reserva de fluidos de oração, que as pessoas oram para o mundo, que as pessoas oram para a guerra acabar, para ter paz no mundo. E a gente fala assim, vai para onde essa oração, né? Vai, sei lá. Estou com vontade de orar para o mundo. Ela vai para um lugar. Ficou uma reserva lá. E quando necessitaram, os espíritos benfeitores naquele momento, foi como pegar um balde de água, assim, aqueles caminhão-pipa tentando apagar um incêndio de uma floresta, e jogaram sobre a população. Porque foram muitos mortos, muito sofrimento lá. E aí a gente vê, será que a minha oração estava lá ajudando naquele momento? Eu não sei. Mas aí agora, já que a gente aceitou estar no centro, escutando a palavra, a gente já sabe que dá para partir para o segundo passo, ação, reação. Como eu reagi no momento que eu fiquei sabendo de um atentado? Eu fiquei revoltado. Nossa, se eu tivesse uma bomba, eu tacava naqueles terroristas lá, acabava com tudo isso. Onde que está Deus que não vê isso daí? Onde está Deus? Deus dormiu. Sabedoria Suprema dormiu lá, o Paquistão está se acabando. Não, ele não dormiu. Ele está tentando fazer com que a gente enxergue sozinhos os erros que cometemos. E aí a gente começa a compreender melhor a vida. Vou reagir como nesse momento? Como que eu reajo? Como que eu tenho fé de maneira cristã? No livro Agenda Cristã, aquele pequenininho de bolso do Chico Xavier, é bacana que eles colocam assim, ó. Enquanto o outro desespera, você espera. Esperar enquanto o outro desespera. Isso nada mais é que ter fé. Você já viu alguém que está com um problema, sapateando em cima do problema, resolver o problema? Não. A pessoa está com problema de uma dívida, de uma conta, que ele tem que pagar e ele foi mandado embora do emprego. Olha só. E aí, se ele reclamar para os parentes, para os amigos e perder noite de sono, ele vai conseguir pagar a conta. É lógico que ele não vai. Ele vai ficar com uma olheira gigante, com um mau humor danado de ter perdido o sono, e aí surge uma oportunidade de uma entrevista de emprego para ele no outro dia. Como que ele vai fazer essa entrevista? Foi comprovado que quem tem um sorriso bonito abre as portas no mercado de trabalho. Por que isso? Porque a gente quer pessoa feliz e bem resolvida perto de nós. Mas o que é uma pessoa bem resolvida e bem sucedida? A gente para e pensa, uma pessoa que tem dinheiro, que tem família e que é bonito. Olha, 3 itens para ser bem sucedido. Mentira! Bem sucedido está aqui, é estado de espírito. O que eu consegui fazer na vida foi isso. Alcancei todas as metas que eu coloquei aqui, porque eu coloquei metas alcançáveis. Eu vou ser uma pessoa frustrada se eu achar que eu vou ganhar na Mega Sena.
Você vai, juro, nossa, mas eu estava com tanta vontade de ganhar e não consegui. Vai se frustrar, coloca metas mais fáceis. Vou fazer um curso esse ano, que eu descobri que aprender abre a minha mente, vai me deixar uma pessoa mais fácil de lidar com problemas da vida, quanto mais eu aprendo. Então se eu for fazer um curso de veterinário, eu vou aprender mais sobre a vida, vou lidar com meus problemas, porque nós ativamos pedaços do cérebro no qual a gente não tinha ativado ainda, que a gente só usa 10% da nossa capacidade. Isso se a gente usar bem usado. E cada vez que a gente atinge outras áreas que a gente ainda não atingiu, ele se torna um aliado nosso. Para quando você estiver dirigindo, ser mais fácil compreender uma fechada no trânsito, ter um reflexo mais rápido, porque eu estou usando mais o cérebro. Então eu estou estudando mais. Então esperar enquanto o outro desespera. Olha que bacana, isso é fé, gente. Desesperar não paga conta, desesperar não resolve problema. Toda vez que a gente se desespera, a gente se arrepende. Meu marido me traiu, eu desesperei. Sabe o que eu fiz com a minha reação cristã? Contei para todo mundo da família. Todo mundo ficou sabendo, eu fiz questão. O que acontece então com o seu desejo de voltar e perdoar ele? Vai ter que praticamente voltar atrás de todos aqueles que você contou. Olha só que interessante, ó. Uma pessoa, esse daqui foi o traído. E esse daqui foi o traidor. O que pisou na bola, escorregou no tomate. Ele fez uma ação ruim contra a gente, uma. Tá bom. Com quem que ele deve isso daí? Não é para você não. Ele deve para ele mesmo. Ele deve para a consciência dele. Ele deve para a próxima encarnação dele. Ele vai colher alguma coisa que ele plantou nessa. Independente de você perdoar ou não. Só que o que acontece com a nossa reação cristã? A gente vai lá e conta para os amigos. Fulano não presta igual vocês imaginam não. Ele me traiu. Aí parece que ainda tem um monte de coisa dentro de mim que se chama mágoa. Sabe o que eu faço? Eu conto para os parentes. Mas ainda tá ruim desse jeito. Não contei para os parentes, vou lá e conto para a família dele. Não só para mim, para a família dele. E aí eu fico até aumentando, me fazendo de vítima. Quantos pontinhos? Ele fez uma ação ruim contra mim. E não foi diretamente. Nossa, mas meu marido me traiu, não foi diretamente para mim. Não foi, ele agiu por impulso, por desejo. Porque ele estava mais pro lado animal, ele não pensou nas consequências. E você? E você que contou para todo mundo da sua família, quantos pontinhos você adquiriu lá? Vai ter que resgatar. É matemático. Aí fica mais fácil perdoar. Perdoar significa que eu tenho que viver com aquela pessoa que eu não confio mais? Não. Perdoar significa tirar de dentro de você uma coisa ruim, que está fazendo você reagir de forma que não é cristã. Porque quem está magoado não reage de forma cristã. É muito fácil a gente pensar que Jesus, ele teve um único objetivo de vir aqui no mundo. E foi difícil para ele vir ao mundo. A gente vê aquelas imagens que os filmes colocam, que o pessoal retrata em pinturas de Jesus crucificado, e a gente acha como ele sofreu, né? Jesus sofreu para reencarnar, gente. Era um espírito gigantesco que teve que passar por um processo gigante para poder caber nessa carne aqui, ó, essa carne grossa, densa. Aqui tem mosquito, aqui tem calor, aqui tem sede, tem fome. Jesus não precisava nada disso. Então você imagina que Jesus veio aqui com um único objetivo, que foi trazer a palavra amor. Amor. E aí quando eu vou reagir de maneira cristã, eu penso assim, estou sentindo raiva. Raiva entra na tabelinha do amor? Raiva não entra, né? Raiva não é do amor, não. Não tô fora de Cristo. Estou magoado, o outro me feriu. O outro te feriu, ele fez uma coisa contra a ação cristã. Mas a mágoa é cristã? Jesus, quantas parábolas ele pregou o perdão? Quantas? Quem não pecou que atire a primeira pedra, ele não falou sobre perdão, ele falou sobre julgamento, mas entra o perdão também. Porque se nessa encarnação eu não traí, eu não roubei, eu não matei, nas outras a gente fez, gente. A gente já aceitou a palavra do Espiritismo, a gente já aceitou que a gente é errante há milênios.
Mas aqui agora eu sou dono da verdade, eu resolvo atirar as pedras. Eu atiro pedra com palavra, eu atiro pedra com cara feia, eu atiro pedra rejeitando as pessoas. Então toda vez que eu sinto algo, fica fácil eu me reportar a Cristo. É de Cristo sentir mágoa, é de Cristo sentir raiva, é de Cristo falar mal dos outros, julgar, condenar? Não, não é. Então que a gente possa entrar no segundo passo, que é a reação. Porque o primeiro passo é fácil. Hoje ninguém queima a gente na fogueira se a gente falar que a gente ama Jesus. Primeiro passo para nós hoje está fácil. Ninguém te chama de bruxa porque você frequenta um centro espírita. Ninguém te chama de bruxo porque você frequentou uma sala de mediunidade, que a gente sabe que está ajudando muitos irmãos ali. Então hoje é fácil, a gente tem que entrar no segundo passo. E como a gente tem que entrar no segundo passo? A gente tem que vir por amor. Hoje a gente está tendo uma palavra, semana passada, todos os dias nas palestras, a gente tem algo que não é para chegar em casa e apontar o dedo para aquele que está sentado lá em casa que não quis vir. É dado para nós o presente no nosso colo, é a gente que tem que desembrulhar. Às vezes eu pego o pacote embrulhadinho e jogo no colo do outro lá em casa. Ó. Eu vou lá e cutuco o outro. Você fala que ama Jesus, mas você não reage como Jesus. E você está reagindo apontando o dedo para o outro? Não está. Porque o presente é dado para nós, como eu tenho que fazer. E aí como que a gente reage então na caridade, na indulgência? A caridade, o maior sentido dela, depois de muito tempo, é fácil da gente entender como eu entendi. Há pouco tempo atrás, o professor Rodrigues, lá no centro, a Luz, nosso querido mestre lá, colocou o que é caridade. É difícil, a gente define caridade de muitas maneiras, mas ele colocou simplesmente utilidade. E aí, para eu ser útil, eu preciso sair realmente da minha casa e ir lá para a Cruz Vermelha? Eu posso fazer isso, vai ser muito lindo. Desde que a minha casa, todo mundo esteja equilibrado. Eu não tenha deixado o desafeto para trás. Eu não tenha abandonado ninguém, eu vou lá para a Cruz Vermelha. Porque uma missão me chama. Mas parece que a gente não entendeu ainda o sentido da caridade. É utilidade. Utilidade. Ajudar a sua mãe de prontidão, sem ela ter que pedir, implorar. Ajudar um irmão, escutar o desabafo de um irmão, isso tudo é caridade. Você está sendo útil, simples assim. Passar manteiga no pão então para o morador de rua é útil? Lógico que é útil, muito útil. Mas não basta, não precisa você sair só da sua casa e fazer. Faz dentro da sua casa a caridade, principalmente. Porque é lá que estão às vezes os desafetos que a gente está carregando há 5, 6 encarnações. E vai carregar na 7ª aí. Como que a gente faz com a reação cristã na hora de nos relacionarmos? Respostas da Vida trouxe no capítulo Mini Depósitos que a gente tem que libertar os amigos. A gente fala, por quê? Que eles vêm com um recado desse. André Luiz coloca assim, libertar os amigos. Mas eu não prendo nenhum amigo. Será mesmo que a gente não prende os relacionamentos? Será mesmo que se o seu amigo não te ligar te convidando para uma festa, você não vai ficar melindroso? Será mesmo que se você esquecer, se alguém esquecer do seu aniversário, você não vai ficar melindroso? Será mesmo que quando um pai ou uma mãe chega na residência, a criança estava brincando, ela para de brincar e fica tensa? Porque chegou quem? Chegou o tirano lá. Ó. Será que eu estou libertando-os de casa? A gente não liberta eles nem para aprendizado. Mamãe, eu não liberto minha filha. E olha que eu já li tanta coisa sobre criança, mas não adianta nada. A gente tem que reagir como tal aprendizado. Minha filha um dia falou assim, mãe, eu vou comer essa banana. Eu falei, não filha, não come que essa banana está amarrando. Está amarrando a boca. Lá em Rio Preto a gente usa assim, não sei como vocês usam. Aí que ela quis. O que é amarrando, mãe? Eu falei, a gente come, amarra a boca. Aí que ela quis mesmo, né? Falou, nossa, vai acontecer uma magia comigo, eu vou comer essa banana aí. Não, Lara, a banana está amarrando, é uma coisa ruim. Olha eu impedindo minha filha de ser livre. Eu sei que a banana não ia matar ela.
Mas eu não queria deixar ela sentir o mal-estar lá da banana Mahami. E briguei com ela numa banda. Aí eu falei, nossa, olha eu impedindo a minha filha de fazer uma experimentação magnífica na vida dela. Eu já comi caju, Mahami, banana, tudo quanto é. Por que eu estou impedindo ela de comer a banana? Ela comeu. E aí, como o bichinho tem personalidade forte, sabe o que ela fez? Ela comeu inteira. Daí ela falou assim, eu gostei de amarrar minha boca, mãe. Eu poderia não ter deixado, eu poderia ter ficado impedindo ela ali, mas não, a gente tem que deixar eles livres. E a gente não liberta as pessoas ao nosso redor. Ai, o meu marido, se ele não me liga 3 horas da tarde, eu já fico com a pulga atrás da orelha. O coitado não liga porque ele te ama, ele liga porque é obrigado. A gente acha que tem um lindo relacionamento amoroso porque a pessoa se comunica com você, ah lá, ó, tá dando o horário dele ligar, ele liga, coitado, que você estipulou isso. Isso não é liberdade não, isso não é amor, isso daí ó, a gente tá com cabresta assim, igual um cavalo. Então vem André Luiz e diz que a gente tem que libertar, porque libertar é cristão. Nossa, tirou a venda dos meus olhos, né, porque eu prendia todo mundo. Tem os olhos de bondade. Quando eles dizem pra gente ter os olhos de bondade, ter os olhos de Jesus, significa que a gente anda maliciando muito. Será que a gente tem malícia nos olhos? Será que na hora que a gente vê um vizinho, foi trabalhar logo cedo, aí chega um rapaz e entra na casa da vizinha, e só, ó lá, ó, sabia, mas aí não me enganava não. Aí você fica lá, na espreita, o que você está pensando? Você está pensando que foi o irmão dela que chegou de surpresa? Você está pensando que foi um assaltante que chegou lá? Você está pensando que foi alguém que foi arrumar o fogão dela? Não, você pensa que é o amante dela. A maldade está onde? Está nos nossos olhos. E quando eles falam para a gente utilizar a nossa palavra com ajuda, utilizar a nossa palavra de maneira que edifique a conversa, que seja próspera. O que a gente faz com a nossa palavra, gente? Esses dias eu vi uma situação, tinha uma mãe que o filho morreu em um acidente, e no acidente ele estava com o veículo dele acima de 140, e a rodovia era 110, 120. A gente sabe, como espírita, na nossa aceitação cristã, que uma vez que você infringe as leis humanas, você sofre as consequências humanas. Nenhum benfeitor, anjo da guarda, amigo espiritual, guia, vai vir salvar da dor se você foi lá e infringir. Você bebeu, vai sentir as dores do impacto do veículo. Você passou da quantidade lá, estava escrito 110, estava dirigindo a 130, aconteceu o acidente, você vai sentir as dores. Só que isso é um fato que eu fico sabendo em um centro espírita e eu guardo para mim. E o que a gente faz com essas informações? A gente usa tudo desastrosamente. A mãe lá fala, nossa, meu filho, ele desencarnou porque um dia ele bebeu um pouco mais, ele dirigiu além da conta lá em tal rodovia e se acidentou. A pessoa fala assim, nossa, ele deve ter sentido tudo, deve ter destruído o perispírito dele, deve ter passado um bom tempo no umbral desintoxicando o álcool que estava dentro dele. Isso daí é usar a palavra para edificar alguém? Chico Xavier sabia que a pessoa ia desencarnar e não contava. E aí um dia o senhor falou para ele, mas Emmanuel não tinha falado que ela ia desencarnar? Tinha. O senhor não sabia que ela realmente estava com câncer? Ele sabia. E por que você não contou? Porque eu queria dar alegria para ela, não tristeza. É simples assim. Você sabe de algum fato que você aprendeu na casa espírita? Porque a gente tem muitas revelações aqui, mas é para uso, proveito próprio, é para uso nosso. Quando eu fico sabendo que um suicida sofre muito no Vale dos Suicidas, o que eu faço com essa informação? Eu não me suicido. Eu tento fazer com que as pessoas ao meu redor, todo mundo que profira essa palavra, não se suicide. Mas eu não vou pegar a mãe de um suicida e mostrar as verdades para ela. Ó, lê lá a memória de um suicida, ó. Só a hora que tem um filho que desencarnou dessa maneira, só vai gostar. Vai gostar? Ela vai sofrer cada página. Por que a gente faz isso? Vamos tentar dar informação que ajude, que alegre. Uma pessoa chega com você, como que a gente vai usar a palavra de maneira cristã? Uma pessoa vem desabafar com você. Ai, sabe?
Relacionamento lá em casa tá ruim. Tem vezes que a gente não tem nem que usar a palavra, a gente tem que usar o silêncio. Olha no olho da pessoa, isso é atitude cristã. Hoje em dia é difícil olhar no olho da pessoa, né? A gente tem celular, a gente tem tablet, tem televisão, tudo que dispersa a gente para olhar para o lado. E o verdadeiro relacionamento é olho no olho. Porque a pessoa está falando que está bem, mas dentro do olho dela você está enxergando uma tristeza tão doída, mas isso se você olhar no olho dela. Tem marido e mulher que, infelizmente, dentro do próprio lar não se olham mais. Você vai nos restaurantes hoje, eles só param para mexer no celular na hora que chega a comida. Porque enquanto não chegou, tá os dois lá. Um conversando com o terceiro de lá, o outro conversando de cá. Isso está errado. Tecnologia veio para nos ajudar e a gente está se perdendo em meio dela. A gente tem que fazer bom uso dela. A gente tem que olhar nos olhos dos nossos filhos. A atitude cristã com o filho nosso, a gente tem que ter. A gente tem que invadir o quarto dele com maneira amorosa, né? Só que deixar bem claro para ele que enquanto ele está sobre o nosso teto, sobre a nossa guarda, ele vai ter o nosso afeto, ele vai ter amor, carinho, só que ele deve prestar contas a nós. Senão você pode ter uma surpresa de não ter conhecido seu filho. O que a gente faz com a nossa palavra quando a gente vê um acidente na rua e a gente chega em casa contando? A gente lameia toda a casa. Que a gente limpa os nossos pés, lá na porta da entrada, porque a gente não quer sujar a casa. Mas será que eu levar uma descrição pavorosa para dentro da minha casa não é sujar do mesmo jeito? Uma vez que eu entendo que da nossa boca, da nossa mente é tudo ação, o que eu faço então quando eu descrevo um filme de terror para a pessoa ao lado? Você altera o estado de espírito do outro, isso não é cristão. Hollywood vai lá e se empenha 1 ano para fazer um filme de terror, para em 2 horas você sentir aquele impacto que todo mundo gosta, aquela adrenalina do suspense, do terror. Você faz isso em 5 minutos na tua casa. Você vai lá e fala assim, nossa, hoje você não sabe. Você está até vendo eu aqui, todo carne e osso, estou vivo, estou bem, mas você já começa. Nossa, hoje, menino, eu levei uma fechada ali, um caminhão virou assim, o outro está assim, está com agonia. Olha o que você está causando nas pessoas. Você vai lá e descreve a briga que você teve com o seu chefe lá. Primeiro que você não teve atitude cristã lá com o seu chefe. Se você é chefe, então pior. Porque você deve ter uma conduta um pouco melhor quando você tem subalternos. Elogiar em público e criticar em privado, né? A gente faz o contrário. Aí você vem e conta detalhadamente para o seu parceiro. Não satisfeito, você pega o telefone e conta detalhadamente para sua mãe, para o seu pai. E aí, você vai continuar trabalhando naquela empresa porque você gosta, porque o salário é bom. E um dia tem um churrasco, você vai e volta às pazes com essa pessoa. Só que como que você tira de dentro do seu marido, da sua esposa, aquela má impressão que ele tem do fulano? Como você tira de dentro da sua mãe isso? Para piorar, a gente fala mal do marido e da esposa para a mãe. A coitada vira sogra na hora, porque até então ela só era mãe do teu marido. Se ele foi lá e falou mal de mim, ela virou a sogra. Tá errado. Ah, mas se eu não for falar com a minha mãe, eu vou falar com quem? Faz uma oração, fala com o anjo da guarda. Procure dentro de você os seus erros. Não é possível que a gente é tão bonzinho e está vivendo com Hitler. A gente pensa às vezes que tá, né? Mas não é não. Emmanuel diz que a gente está exatamente no lugar onde Jesus quer que a gente está. O Navarro de São José do Rio Preto, não sei se vocês conhecem, amigo nosso, ele falou um dia em uma palestra que eu achei marcante, que ele disse que, só que eu não sei de onde ele tirou essa informação. Navarro, ele cita 300 livros na palestra dele, a gente não acompanha. Ele falou que nós brasileiros temos uma carteirinha assinada e batida a carimbo diretamente de Jesus. Para vocês verem que a gente não é pouca coisa. Mesmo tendo a Dilma no governo, a gente ainda está sendo olhado por Deus. É claro que a gente está, gente. Imagina, por pior que esteja a nossa situação aqui, a crise, acredito que aqui em Olímpia, só da gente dar uma olhada na cidade, a crise atinge, sabe como? Não vou conseguir trocar o celular esse ano, eu trocava todo ano.
Nossa, meu carro, em vez de eu pagar o IPVA inteiro, que eu pagava todo ano, eu vou ter que parcelar. Olha que crise. Crise é passar fome, como a gente vê nos outros países. Isso é crise. A gente está conseguindo dar alimento para os nossos filhos? Não, não é crise. Essa crise é providencial? Quem sabe que não é? Imagina se você se põe no lugar de um benfeitor, olhando o mundo. E aí olhando diretamente para o Brasil. Aí no Brasil eles veem que está todo mundo se perdendo no consumismo, todo mundo se perdendo nas relações. Relações, como eu disse há pouco, você dá um tablet para sua criança, você tem um celular de WhatsApp, teu marido também. Cadê a relação dos três? Acabou. Vai cada um para um canto da casa. Você chama o seu filho aqui pelo celular. Ô filho, a janta está pronta. Aí ele responde assim, já vou. É assim. E aí imagina eu como benfeitor, com essa sabedoria pouquinha que a gente tem de ser humano, eu daria uma crise para o Brasil, daria mesmo. Imagina a sabedoria divina, se isso não é providencial. A gente abre uma sapateira de uma criança, eu sei disso para minha filha tem mais de 20 pares de sapato. Isso faz bem para a criança? Não. Não, porque a gente já aceita a palavra do Espírito. O que vem na palavra? Que todo excesso carrega uma carga negativa. E aí você vai lá e dá um excesso para sua criança. Sabe o que a gente faz com nossos filhos para a gente não poder sentar e brincar? A gente dá brinquedo. Agora pega o seu filho e fala, filho, vem cá, vou te mostrar uma carreira de formiga, você nunca viu na tua vida. Ele larga tudo que ele tem para fazer e vai ver a carreira de formiga. Mas a gente não para e não mostra. A gente vai lá e compra um brinquedo de 70, 80 reais, 100, 200, 300 e joga lá. Aí você vai ver o quarto da criança não está cabendo nem a cama mais, tanto brinquedo que tem. E aí eu, como benfeitor do Brasil, falo, nossa, vocês estão se perdendo com o dinheiro, ó. Tem que dar uma crise para eles. A gente vai lá e compra acima do que a gente precisa. A gente tem roupa dentro do nosso guarda-roupa. Todo mundo tem isso, gente. Tem roupa dentro do guarda-roupa que faz 1 ano que não usa. 1 ano. Tá lá. Eu engordei, aquela calça não serve mais, mas faz 2 anos que ela tá lá, eu sei que eu vou entrar nesse número aí. Ah, esse vestido aí. Tudo isso é apego, é energia acumulada. Que a gente sabe, a gente aceitou a palavra cristã, aceitou a palavra espírita, a gente sabe que é energia acumulada, mas e a reação de pegar e jogar, de doar ele? A gente não tem essa reação. Por quê? Porque a gente é materialista, a gente se apegou. A gente é acostumado a ter 3 rasteirinhas, mulher, 3 rasteirinhas, 4 sapatilhas, 5 tatuados bico fino, 4 bico grosso, aí a meta é essa. Aí minha mãe vem e conta, mas na minha época tinha o sapato de missa. E vocês eram tristes? Não, imagina, não era triste. Não era triste. Então por que a gente está buscando isso para ser feliz? A gente dá desculpa de fazer 2 horas extras a mais por dia, deixar o nosso filho na creche 2 horas a mais, ou trabalhar no sábado desnecessário, porque estou deixando para os meus filhos. Mentira! É por nós que nós fazemos isso. Aí vem uma crise. Então a gente tem que ter fé e entender que Deus está olhando tudo isso que está acontecendo. E todo problema que a gente passou na vida, todos os problemas, se a gente for pensar de maneira cristã, a gente vai tirar bom proveito dele. Todos os problemas. Não existe alguém que passou por um problema forte, que piorou, que ficou pior. Se ele ficou pior é porque ele não seguiu a maneira cristã de pensar. Nossa hora já deu. Eu desejo de coração, gente, que a gente reaja realmente como espírita, que a gente reaja como cristão, que a gente pare só de esperar que venha um milagre sobre nossas cabeças e a gente comece a fazer o milagre dia a dia, hora a hora, no nosso trabalho, com nossos vizinhos, principalmente com as pessoas do nosso lar. E que a gente possa frequentar uma casa espírita e tentar ser útil dentro dela. E ser útil não significa vir aqui fazer sopa e brigar com a outra que está cortando a cenoura grossa. Ser útil significa uma pessoa olhar para você e falar, que bom que você veio. A gente tem que tentar, no fundo do coração, ser menos mala. Que a gente gosta de viver com pessoas legais, né? Pessoas que reagem como espíritas e cristãos. Só que a gente tem que pensar que a evolução é individual. Não importa se você viveu com 100 malas, importa que você não é.
Isso que é bacana da gente entender já. Vamos entrar no segundo passo. Mas não é para ser bonzinho, para ser inteligente, beneficiar nós mesmos, né? Uma boa noite a todos, gente. Muito obrigada.